O ato de criar um inventariograma no perfil do Orkut, inclusive colocar o princípio da descrença na tela inicial, seria uma manifestação de criatividade evolutiva virtual? Olha, é meio complexo, porque eu não tenho Orkut, eu entrei no Facebook agora para ajudar o meu irmão a divulgar um blog que ele criou, então eu acho que essa questão de se expor na internet, ela é muito delicada. Então, penso que tomando os devidos cuidados, poderia ser assim. Né? Existem blogs, existem sites na internet que são muito positivos, que podem conter ideias muito criativas, e hoje em dia nós não podemos negar a força da internet, digamos assim, é o meio que veio para ficar, está aí, e digamos assim, um grande espaço de manifestação e relacionamentos. Então, penso que a princípio sim, agora temos que ter cuidado para ver o que nós vamos agregar junto com essas informações, qual vai ser a política, digamos assim, desse seu Orkut, sempre pensando que o Orkut por si só já está em um meio que, de certa forma, está meio assim, meio em decadência, está meio descaracterizado, porque virou muito algo das pessoas simplesmente exporem suas fotos, as suas festas, o que fazem, enfim. Então tem que ver, né, esse contexto que você está inserido, que no caso é o Orkut, que por si só poderia já não agregar assim tanta confiabilidade que está sendo dito lá. Um amigo meu me falou que Orkut é o anagrama de truco. Estou só falando, não tem nada a ver com isso. Professor Everton, aqui atrás. O estalo de Vieira, a curiosidade se é o estalo do professor. Não é desse Vieira, não. O estalo de Vieira é a história de um padre, eu não lembro dos detalhes exatamente, um padre, Antônio Vieira, que acho que foi no século... Tem livro dele inteiro lá na Epígrafe. No século XVI ou XVII, aqui no Brasil, ele na sua juventude, ele não se considerava um bom aluno, nem um bom orador, nem nada. Ele se considerava medíocre, mas ele disse que em um determinado dia ele teve um estalo na sua cabeça. Ele ouviu um estalo dentro da sua cabeça e a partir dali ele começou a se sentir e efetivamente ficar mais inteligente. É o que a gente chama de sons intracranianos. Ele começou a se tornar um grande orador, fazer sermões, e isso se tornou uma expressão muito usada na época. Né? Ainda é usado até hoje em algumas, assim, dito como regionalismo, mas vem daí. Everton, na primeira página, na primeira linha da patologia, você pode aprofundar mais no final a criatividade com hora marcada, por favor? Isso aí os artistas ficariam doidos, né, de ouvir um negócio desse, né? Mas eu penso que é um estado que se chega, né, que não é assim um estado tão avançado, tão lá na frente. Né? Isso aí é que são os pós-fácil dos originais. Isso se dá mais de madrugada. Depois que a pessoa trabalhou, eu já expliquei aqui, isso existe. É aqui, ó. Não é só eu que passo por essas coisas, não, tem mais gente. A criatividade com a hora marcada. Eu já vi. Tem esse aspecto que o professor Valdo está falando, mas eu também pensei aqui, professor Valdo, colocar a criatividade com a hora marcada, é quando você se predispõe a criar em determinados momentos. Você diz, por isso que eu falo, melhor é de madrugada. Estou já acertando, já falei aqui umas 10 vezes já. Então você cria uma rotina, você chega a um ponto que você tem um background, você tem já uma base de pré-requisitos, que você tem plena confiança que tal hora eu vou sentar lá e vou criar. Nos dias que você marcou, e nem precisa ser em dias fixos, é o melhor. Mas você diz, bom, tal hora eu vou sentar lá e vou escrever, ou seja lá qual for a sua área de atuação, e você vai criar. Você tem essa autoconfiança. Agora, é bom a gente esclarecer que isso tem 2 módulos que ajudam, ou 2 agentes, ou 2 recursos. Primeiro, além do processo do horário certo. Primeiro é o parapsiquismo, devido aos amparadores extrativos de função. E o segundo é a acumulação da inventariologia das pesquisas da pessoa. Chega num ponto que fica muito fácil falar que você tem muito material que você já criou,
através de décadas, você faz o que você bem entende. Foi a hora que eu resolvi fazer um desses livros que eu publiquei, eu fiz numa tarde. Que foi só pegar material meu e estava tudo bem. Teve uma pessoa que falou, mas não é possível, você acabou de fazer, não tinha nada disso antes. Numa tarde eu compus o livro. Você já tem uma base, tem a confiança. Então, veja, a criatividade com esses dois recursos, ela se torna mais fácil. Agora, se a pessoa levar isso, como eu falo, para a madrugada, aonde tem silêncio, ela está sozinha, as coisas são melhores, e ela se habituar a trabalhar com aquilo, na hora que ela for dormir, depois de trabalhar 3, 4, 5, às vezes até 6 horas, intelectualmente, com assistência extrafísica, ela vai ter, vamos dizer, estrelas saindo de todo lado da cabeça dela, aquele negócio. Então, a hora melhor da criatividade é essa. Eu chamo isso de pós-fácil dos originais. Depois que a pessoa trabalhou demais no computador. Vem as enxurradas de ideias, né? É a ideorragia, é o nome que eu uso também lá, você já viu, né? Ideorragia, é hemorragia de